Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 11 tópicos de meus estudos sobre o direito penal referente ao assunto dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Conceitos e características dos artigos 328 a 337-A do Código Penal. Vejamos um caso hipotético. Antônio, ao ser parado em uma blitz de trânsito por um policial, foi flagrado sem seu documento de habilitação para conduzir o automóvel. Ao perceber que seria multado, Antônio ofereceu ao policial determinada quantia em dinheiro para que não lhe fosse aplicada a penalidade. De acordo com a situação apresentada, Antônio praticou o crime de corrupção ativa. Constitui crime contra a administração pública. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Constitui crime contra a fé pública. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público. Vejamos outro caso hipotético. José desatendeu ordem ilegal de funcionário público e deixou o local em que tal ordem lhe fora dada. A conduta de José, neste caso por ser uma ordem ilegal, não tipificou os crimes de desobediência, desacato ou resistência. O particular que atenta contra a administração em geral, com as características de iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria no país, comete, segundo o Código Penal, o crime de descaminho. Em uma situação hipotética, o técnico de segurança Juvenal, funcionário público devidamente concursado, recebeu a oferta de R$50 mil de Marcela para atrasar recebimento de expedientes relativos ao processo de interesse dela, objetivando alcançar a prescrição. Contudo, Juvenal não adotou conduta irregular e recebeu os expedientes a tempo, não culminando em prescrição. Em relação ao crime de corrupção, o simples oferecimento de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício já se configura crime de corrupção ativa. Vejamos outra situação hipotética. Marcelino, dirigindo seu veículo, é abordado por policiais militares que o vistoriaram e nada encontraram de irregular, nem com a documentação do veículo, tampouco com os documentos pessoais, os quais estavam plenamente válidos. Apenas por precaução, os policiais o convidaram para ir à delegacia de polícia para fazer uma melhor averiguação de sua vida pregressa, já que não simpatizaram com ele. Marcelino se recusa a acompanhá-los e os policiais o alertam que o conduzirão à força caso ele não concorde. No entanto, ele novamente não aceita acompanhá-los, resistindo à ordem. A conduta de Marcelino não configura crime, pois no caso hipotético aqui trata-se de ordem ilegal. A respeito dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral, assinale a alternativa correta. Não há previsão de modalidade culposa. Quanto aos crimes praticados por particular contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Quem desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, incide em pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Vejamos outro caso hipotético. Antonieta, funcionária pública do Tribunal Regional do Trabalho, no exercício de sua função, solicitou o documento de identidade nos termos da lei para que o assessor parlamentar Raimundo, do município X, pudesse adentrar o prédio. O assessor, aos gritos, ironizou o fato de Antonieta não conhecê-lo e, chamando-a de alienada, humilhou-a em público e desprestigiou sua função. Disse à funcionária que, por ser incompetente, jamais sairia daquela função de recepcionista. Após essas ofensas,
jogou o documento no chão para que Antonieta, se quisesse, verificasse sua identificação. Raimundo, em tese, cometeu o crime de desacato. Vejamos mais um caso hipotético. Astolfo é surpreendido na prática de crime de roubo e recebe ordem de prisão por 2 policiais militares do estado X, que estão devidamente fardados e com viatura. Para evitar a prisão, Astolfo arremessa pedras em direção aos policiais, ferindo a ambos que, ainda assim, conseguem prendê-lo com o uso da força necessária. Em relação à ação para a execução de ordem legal praticada por Astolfo, sem prejuízo de outros crimes decorrentes da violência, ele poderá responder pelo crime de resistência. Bons estudos e até o próximo vídeo.